Hoje nós vamos começar o primeiro capítulo dessa grande edição que é A Mãe Pode. É o nosso podcast aqui da Neurologicamente e a nossa convidada hoje é a doutora Bruna Fernandes. Ela que é enfermeira esteta, trabalha há 9 anos com excelência no mercado. Eu sou cliente dela, posso falar com muita tranquilidade, né? Adoro o trabalho da Bruna. E Bruna, me conta, como que é ser empresária, ser mãe? Você tem 2 filhos, né? Tem o Miguel de 11 e tem uma mais velha de 19. Como é que você consegue administrar isso tudo, tendo uma carreira de sucesso, tendo 2 filhos? Me conta um pouquinho de como que é a sua história. Quero agradecer o convite primeiro, porque estou muito feliz de estar aqui com você, falando um pouquinho da minha história como mãe, porque as pessoas veem a nossa vida como profissional, né? Sim. Mas não tem ideia do que a gente vive enquanto mãe. Eu tenho 2 filhos, né? Como você falou, Ana Clara, que está agora com 19 anos, e o Miguel, com 11. E é um grande desafio, né? Conseguir conciliar isso tudo. Sendo também empresária, agora me aventurando e abrindo mais um negócio. E a gente consegue fazer funcionar, mas não é fácil. É uma luta diária. Então, é um desafio que eu acho importante que as pessoas entendam um pouquinho de como funciona isso. Então me conta, Bruna, você já está abrindo um novo negócio, né? Graças a Deus, como empreendedora, como uma mulher de negócio, você tem muito domínio, muito controle nessa área da sua vida. Mas me conta um pouco como que foi a sua história como mãe. A maternidade foi programada? Você estava sonhando com isso? Ou ela veio e não estava sonhando e você administrou? Como é que aconteceu a sua vida como mãe? Como que veio para você a maternidade? A maternidade, pra mim, meio que caiu no meu colo, né? Eu acho muito difícil hoje. É muito lindo, maravilhoso, assim, quando a gente vê uma família que planejou e que realmente tudo saiu como planejado. Mas é a realidade da minoria das pessoas, né? Eu fui mãe jovem, muito jovem, tive Ana Clara aos meus 16 anos. Então, eu já fui mãe antes de ser profissional. E eu costumo falar que ela acompanhou um pouco da minha trajetória, ela viveu um pouco isso comigo, porque apesar de ser muito jovem, eu sempre fui muito caseira, então eu sempre fui muito de família. Ela me acompanhava, ia comigo, inclusive, para a faculdade, porque ela sempre foi muito alegre, muito pra cima, uma criança assim, de muita energia. Então, ela estava sempre junto comigo, né? Ela me acompanhava muito para todos os lugares que eu ia. E quando eu ia para a faculdade, ela tinha esses momentos assim, mamãe, fica comigo. Então, eu levava ela comigo para a faculdade. E é engraçado às vezes até lembrar desses momentos assim que eu passei por dificuldade para conseguir me formar, para conseguir estudar, e é a realidade da maioria das pessoas, né? A gente acha que não, mas é a realidade da maioria das mulheres, principalmente. A gente, quando se torna mãe, a gente tem essa responsabilidade da maternidade, né? E a gente não quer abrir mão disso, mas também tem a nossa necessidade, né, de vida profissional, de conseguir conciliar isso e de trazer essa vida com mais segurança, poder proporcionar para os filhos da gente aquilo que a gente gostaria, que a gente sonha, que a gente deseja, né? Então ela participou muito disso comigo. Superei, né, essa fase que foi uma fase difícil, graças a Deus tive muita ajuda, porque eu acho que rede de apoio é um divisor de águas na vida da mulher. Então eu tive uma rede de apoio realmente que me deu muito suporte. E quando o Miguel veio, eu já estava num outro relacionamento, já estava casada de novo, porém não foi também uma gestação planejada, né? Eu tenho também algumas questões com a minha saúde, foi uma gravidez de alto risco, então já foi uma gestação mais difícil. E nessa época eu já tinha minha profissão, já tinha um negócio também, que foi meu primeiro negócio.
Na época eu tinha uma loja de cosméticos, produtos naturais, dietas especiais, que inclusive eu criei também baseado nas necessidades da minha família, nas dificuldades que como mãe eu passei também, não só com a minha questão de saúde, mas com a questão da saúde também da Ana Clara, que é da minha filha mais velha. E aí eu trouxe isso para minha vida, né, minha vida de trabalho, e se tornou uma possibilidade de negócio. Então, com a maternidade do Miguel já foi um pouco diferente, mas ainda foi uma maternidade difícil, porque eu já tinha que conciliar ser mãe de uma outra criança, já ter o meu negócio, ser também funcionária pública, porque nessa época eu também já era concursada no município, em Minas, né? Então era uma demanda realmente muito grande. Mas a gente consegue fazer funcionar, né? Sim. Mas não é fácil, não é fácil. E como que foi? Você falou que teve uma rede de apoio, Sim. né? Uma das grandes dificuldades vividas hoje pela maioria das mães é a dificuldade em ter rede de apoio. A sua rede de apoio, ela te supriu até onde? Porque você teve uma rede de apoio, mas tinha que levar sua filha para a faculdade com você, né? Então você teve que passar, igual você falou assim, olha, eu tive que superar este momento. Então não foi um mar de rosas, como quem escuta sobre, olha, ela teve uma rede de apoio, parece que foi super tranquilo. Essa rede de apoio te ajudou até que nível de necessidade que você tinha com a sua filha e depois com o segundo filho, né? Porque você tinha que ir para a faculdade, você tinha que trabalhar, tinha o seu negócio, você conseguia que tipo de apoio? Isso fez... Qual foi a diferença que isso fez na sua vida? Assim, Tamara, realmente, se eu tivesse sem rede de apoio, seria extremamente difícil. O que a gente sabe que é uma verdade. Mas essa sua rede de apoio não quer dizer que você não teve dificuldades, né? Me conta um pouquinho de como que foi essa sua rede de apoio, né? O que ela significou para você e o que é que você teve que fazer, porque tem coisa que é da mãe, é a gente que tem que fazer mesmo, né? Apesar de ter a rede de apoio. O que é seu, que ficou para você e que é de extrema importância na maternidade? Olha, a minha rede de apoio era a minha família, sempre foi, né? Nessa época, com a Ana Clara menorzinha, eu tinha uma babá, né, que me ajudava ali nas atividades de casa, mas ser mãe é insubstituível, né? Então, essa responsabilidade é nossa. Eu sempre tive meus pais para me ajudar muito, minha mãe principalmente, mas a minha mãe nessa época ainda trabalhava também, depois ela se aposentou, aí ela ficou um pouco mais de tempo, mas a gente não quer também absorver tanto a nossa família com tantas responsabilidades, porque a gente sabe que a nossa responsabilidade ela tá acima de qualquer coisa, né? Então, eu tinha esse suporte, assim, de ajudar a levar na escola, às vezes de buscar, mas eu sempre acompanhei, atividades de casa eu sempre acompanhei. Ana Clara era muito energética, né? Então, para quem não sabe, eu às vezes falo um pouco na rede social, Ana Clara é TDAH, então ela tinha uma demanda muito grande, ela sempre foi muito agitada, ela tinha muita dificuldade para dormir, então eu tinha realmente que conseguir suprir toda essa demanda que ela tinha, com toda essa energia que ela também tinha. Mas eu morava num lugar que me favorecia também nesse sentido. Então eu tinha minha família muito próxima, ela sempre foi muito comunicativa, então ela tinha facilidade para poder fazer amigos, ela tinha facilidade para estar com outras pessoas da minha família também, mas ela tinha essa necessidade de estar sempre junto comigo. Então eu precisava levar para a faculdade quando ela não queria ficar sozinha com outra pessoa. Eu tinha as atividades de casa para fazer com ela, da escola, tinha o balé que ela fazia, tinha aula de jiu-jitsu que ela fazia. Então, ela tinha também dificuldade de iniciar uma atividade e permanecer. Então, eu estava sempre levando para uma atividade nova e começando algo novo. Então, recomeçar num lugar diferente, com pessoas novas, com novos amigos, com novos familiares desses amigos, é todo um processo novamente. Mas eu sempre tive essa possibilidade da minha família, né, próxima de mim. Já com o Miguel, menor, eu tive um pouco menos de apoio, assim, da minha família tão próxima,
mas eu tinha também uma babá que ficou comigo durante um tempo, mas foi um período curto ali, e eu tinha que me dividir entre o trabalho, né, da prefeitura, que eu trabalhava meio período eu estava na loja, por muitas vezes ele estava comigo em muitos desses lugares. Miguel, ele sempre teve uma questão muito delicada com a saúde dele, né? Então, ele nasceu alérgico à proteína do leite de vaca e de soja, ele tinha asma, então ele nasceu pequeno para a idade gestacional, então foi um bebê que demandou muita energia também, né? Então, nesse princípiozinho dele, muito pequenininho, minha mãe estava muito comigo, essa fase com ele já foi um pouco mais difícil do que a minha fase com a Ana Clara menorzinha, porque a Ana Clara tem asma, né? Ela ainda permanece com asma até hoje adulta, porém ela tinha uma saúde melhor. Agora o Miguel demandava mais energia, ele tinha muita dificuldade para dormir, ele sentia muitas dores. Então a minha mãe praticamente estava comigo, assim, naqueles momentos em que eu pedia pelo amor de Deus, aí ela ia lá para minha casa, ficava comigo, porque sua babá também não dava conta. Né? Então, eu me afastei bastante tempo também do trabalho por causa disso. Eu me ausentei em alguns momentos em que ele precisou de mim e que eu precisava ficar totalmente em casa para acompanhá-lo, para estar com ele. Ele sempre teve rotinas muito rígidas, né? Então, enquanto a Ana Clara tinha muita energia, tinha dificuldade para dormir, ele já tinha aquelas regras assim, né? Então era dele. E eu precisava me encaixar também dentro dessas regras. Então consegui fazer isso funcionar, mas não é fácil. Se eu estivesse sozinha enquanto mãe, independente, se cuidando da Ana Clara ou se cuidando do Miguel, com certeza teria sido muito mais difícil. Mas essa rede de apoio que eu tive da minha família, hoje com o Miguel eu tenho mais da escola também, porque hoje ele passa muito tempo na escola, o que com a Ana Clara não foi possível. Mas ainda assim eu encontrei bons lugares para eles estudarem, os dois, graças a Deus, e que eram escolas, né? Miguel agora permanece na mesma escola, escolas que tinham muito essa consciência também da necessidade da família ter o apoio da escola, da gente conseguir ter essa conversa, essa proximidade, porque muitas coisas acontecem até sem que a gente saiba. Então, se a gente não tem realmente essa rede de apoio para trazer informações para a gente, fica ainda mais difícil conseguir lidar com essa rotina. E você falando sobre além dessa dificuldade, mesmo tendo uma rede de apoio, o que ficou claro para mim é que tem momentos em que só depende da mãe, né? Mesmo tendo algum diagnóstico ou não, tendo algum transtorno ou não, porque são dois filhos totalmente diferentes. A mais velha, que tem dificuldade, não sei se ainda tem, né? Mas que o próprio diagnóstico traz alguma dificuldade com a rotina, que precisa estar sempre mudando, tem essa necessidade de movimentação. Então você falou, ela estava sempre começando, era sempre recomeços. Começava uma atividade, não dava continuidade, perdia o interesse, passava para outra. E aí veio o mais novo, que era o avesso disso, que tinha muita necessidade de seguir rotina, de ter padrão, mais metódico, ritualístico, né? E você, no meio dessa situação, como é que você se sentia como mulher? Quem que era a Bruna no meio desse furacão? Porque teve rede de apoio, mas mãe é mãe, e mãe não é opcional. Né? Igual você falou, olha, você teve que se ausentar às vezes do trabalho, né? Eu lido muito com essa dificuldade no consultório de mães que precisam de uma redução de carga horária e que tem grande dificuldade para conseguir, porque não tem rede de apoio e precisa da ajuda financeira, precisa trabalhar, mas não tem o tempo disponível para trabalhar, né? Então teve alguns momentos em que você precisou se ausentar porque o mais novo, o Miguel, tinha alguma dificuldade com a saúde, ele tinha adoecido, ele precisava de uma questão que você ficasse em casa. Como é que nesses momentos, o que vinha na sua cabeça de parar e falar assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Porque é muito comum e frequente que as mulheres, elas se esqueçam um pouco de quem elas são
e abracem todas essas funções, né? Mãe, cuidadora, empreendedora, empresária. Você consegue me dizer, tentar voltar lá e pensar assim, gente, onde é que estava a Bruna nessa história? Você lembra de você? Como é que você se sentia? Quem é que você era nessa época? Se ficou um pouco afastado ou se era esses personagens todos que a gente assume ou tinha algum espaço para a Bruna mulher nessa história? Como é que a Bruna mulher ficava? Olha, você me perguntando isso, a única coisa que me vem à cabeça é aquela frase de nasce uma mãe, nasce um coque. Porque realmente é isso. A gente se sente muito absorvido durante, pelo menos eu acho assim, até 2 anos, né? Até a criança fazer 2 anos, a gente fica muito absorvida com essa rotina, com essa necessidade. E eu me senti muito assim com a Ana Clara, né, nesse meu primeiro momento mãe, mas eu ainda conseguia lidar um pouco melhor com isso. Eu sempre fui muito vaidosa, né? Então, assim, se não fosse por isso, eu também hoje não seria profissional da área de estética. Então, eu sempre foi da minha natureza o autocuidado. Eu sempre gostei de me cuidar, eu sempre gostei de cuidar das pessoas. Então, quando eu me vi nesse primeiro momento, isso fez uma diferença para mim, mas eu sempre tive essa consciência de que eu não poderia também me abandonar enquanto mulher. Então, consegui fazer esse encaixe ali, né, dentro do possível, porque não é o que a gente gostaria, dentro do que a gente consegue fazer. Mas eu ainda conseguia fazer. Quando eu tive o Miguel, já foi mais difícil. Então, eu me recordo que no meu primeiro ano da maternidade, eu não conseguia lidar com esse autocuidado. E eu me senti emocionalmente muito mal com isso. Então, foi uma fase que afetou muito o meu emocional. Olha, eu não posso dizer que eu senti culpa, mas eu sentia incapacidade, eu acho, sabe? Eu não acho que tenha sido culpa. Realmente a incapacidade de conseguir fazer tudo, sabe? Porque a demanda é muito grande. É como você falou, foram 2 maternidades completamente diferentes, né? Foi meu primeiro momento com a Ana Clara, ela era uma criança e quando veio o Miguel, ele era o oposto. Então eu tive as 2 realidades. E isso afetou muito realmente o meu emocional. Eu me via no final do primeiro ano, né? Miguel ali próximo ao primeiro aniversário dele. E isso foi uma coisa que me marcou muito. Que foi justamente o fato de me olhar no espelho e me sentir envelhecida. Então, eu vivi isso. E quando eu abri o meu primeiro negócio, que foi justamente voltado para o cuidado dessas necessidades especiais, eu não tinha intenção de trabalhar com nada voltado para a beleza. E foi, na verdade, um momento em que isso aconteceu também. Eu vi essa necessidade das mães que me procuravam também, das minhas clientes que me procuravam, sempre procurando alguma coisa para um filho. Mas eu não via a possibilidade delas se cuidarem também dentro dessas dificuldades. Então foi o meu primeiro momento assim, poxa, elas também precisam de alguma coisa para elas, né? Elas precisam desse cuidado também, elas precisam de ajuda. Eu sei como é, então eu me sentia muito na pele delas. E foi quando eu comecei também a me cuidar mais e comecei a olhar mais para mim também, através desse espelho, né? Eu acho que elas foram para mim um espelho, assim, nesse sentido. E foi muito importante esse momento, eu acho. Porque foi onde eu comecei a resgatar a minha autoestima, o que eu precisava. Né? E eu comecei a entender que eu precisava também cuidar de mim para conseguir cuidar deles. Exatamente. Né? Essa questão da autoestima, do autocuidado, né? De você falar, eu olhei no espelho
e eu me vi envelhecida. É como se você não se reconhecesse, né? Quem é essa outra Bruna aí? Onde é que eu tava que passou esse ano todo e eu não percebi as coisas acontecendo, né? Porque o foco era outro, as preocupações, você tinha outras obrigações que supriam, né, essa demanda. E é muito comum que a gente, enquanto mãe, enquanto mulher, né, e que eu vejo isso muito no consultório, é essa mesma fala de, olha, eu acabei priorizando as outras necessidades e esqueci de mim. E aí, quando eu vi, já tinha acontecido. Quando eu vi, já tinha passado, tinha aumentado 15, 20 quilos na balança, eu já tinha conseguido um cabelo branco, muitas rugas. E para quem está do outro lado, ou para quem tem uma outra realidade, parece que é algo muito simples de resolver. É só você ir ao salão. Mas desde a época da pediatria, quando eu era pediatra, eu sempre fazia essa pergunta para quem tinha acabado de ganhar o neném. Eu falei assim, você já foi ao salão? E a pessoa olhava assim, eu tenho direito, né? Então eu falei assim, você conseguiu? Vai à feira, põe esse menino no carro, vai comprar uma fruta, vai ver o sol, vai na rua, alguma coisa assim, porque é algo que fica esquecido. Porque, principalmente hoje, no século XXI, a gente tem essa geração que criou essa imagem de super mulher. A gente tem que dar conta de tudo. Você tem que ser linda, tem que ser bem-humorada, jovem, saudável, correr na praia às 5 horas da manhã e fazer a comida do seu filho, lavar a roupa e vir para a clínica e fazer um monte de coisa. E no final do dia tem que estar super bem disposta. Só que não existe isso, né? É uma imagem que é vendida hoje. Infelizmente, o adoecimento mental, né, principalmente das meninas, que nem são mães ainda, começam muito mais cedo. Porque tem essa imagem que a rede social vende, né, qualquer rede social, de que as mulheres têm que ser super mulheres, suprir tudo, dar conta de tudo, o que não é uma verdade. Então, normalizar, né, o imperfeito, as dificuldades, é um caminho longo, mas que é de extrema necessidade, até para que a gente consiga ter um trabalho mais eficaz, tanto eu quanto você nas nossas áreas, né? Você trazendo toda essa questão da saúde para as mulheres, né? Do autocuidado, ela precisa entender assim, olha, você vai conseguir recuperar o que é seu, você não vai alcançar um padrão que não existe, né? Você vai ser a Bruna, a Tamara, que você gostaria de ser, tipo, há um ano atrás, que você perdeu aí durante esse tempo com o bebê, né? Sim. É um exemplo que fica fácil da gente tangir. Só que, infelizmente, o que é cobrado hoje socialmente é muito pesado, é muito irreal. Como é que essa mãe, igual você, com 2 filhos, como é que você ia sair, igual você falou, eu ia me cuidar, e você via necessidades das mães que não tinham esse tempo. Como é que elas vão ter tempo? É uma das perguntas que fica para todo mundo, que fica para mim hoje, que tem um filho pequeno. Como é que eu vou fazer para eu ir para academia, para ir para o salão, para a clínica de estética? Muitas vezes em que eu preciso ser sua cliente, você sabe como que é a minha agenda? É uma correria. Sim. É depois das 18 eu vou correndo, eu volto, porque eu tenho que pegar o Luiz Eduardo, porque tem isso, tem aquilo, tem que dar janta para ele. E a gente vai encaixando, a gente se encaixa na rotina do filho, na rotina do trabalho e na rotina social. Exatamente. Né? Então acaba sobrando uma fatia muito pequena pra gente. Eu perguntei da culpa, porque a culpa me acompanhou durante muito tempo. Porque eu pensava assim, gente, eu não posso ter esse direito de me cuidar, de ter o tempo extra para fazer o que eu fazia quando eu não era mãe. Porque eu sempre, você sabe disso, frequentava muito clínica de estética, era da academia, tinha personal e tal, e vivia muito com essa qualidade de vida para a autoestima. Só que eu fui tomando os outros personagens, né? Fui trazendo a maternidade, fui trazendo a empresária, a empreendedora, e aí foi sobrando pouco para a Tamara. Então, muitas das vezes, quando eu ia tomar uma decisão, será que eu vou fazer isso? Acho que hoje eu não vou cozinhar, igual eu faço, todo mundo que é meu paciente sabe que eu cozinho de segunda a sexta para que a gente não inflame, para que a gente consiga manter a sanidade, né? Então, como eu preciso cozinhar, muitas das vezes eu ficava com culpa. Nossa, eu não vou cozinhar hoje. Eu podia ir para a feira, não vou à feira hoje porque hoje eu vou ao salão. Porque hoje eu vou passar lá em Macaé, na Bruna. Sim. Então, eram decisões, e são até hoje, né? Que eu preciso fazer, e toda decisão você está abrindo mão de alguma coisa, né? E para a mãe, abrir mão de algo que está relacionado ao filho e a todos esses padrões que a gente é exposto hoje, né? E cobrado muito, principalmente para nós, figuras públicas, é muito difícil de você abrir mão,
De falar assim, não vou. Verdade. Que eram outras demandas também. Exatamente. Então, sabe o que eu acho? Essa questão da culpa, existe a nossa culpa também, né? Esse sentimento de se culpar. Mas o que eu vejo muito também, e isso eu falo que eu sempre me considerei um pouco diferente de mentalidade, assim, das minhas amigas, da mesma faixa etária até. Porque eu cresci numa cidade pequena, né? Eu cresci numa cidade pequena. E a gente sabe, eu sou de Caratinga, interior de Minas. Caratinga. E a gente sabe que a cultura é de que a mulher, ela precisa estar 100% destinada ao cuidado da família, né? Então, a mulher que quer ter a sua profissão, que se cuida, ela acaba recebendo essa culpa da sociedade, né? Então, a gente acaba se culpando pela forma como os outros enxergam a gente também. E eu sempre fui um pouco questionadora, assim, nesse sentido, porque eu não via que, pra mim, aquilo era saudável, sabe? Eu não via isso como uma cultura saudável, né? Então, eu acho que não me culpei tanto porque eu questionei também, né? Internamente, eu questionava também essa cultura, esse comportamento da sociedade. Mas eu percebia que as pessoas me culpavam bastante. Quando eu tinha os meus momentos, por exemplo, eu tinha momentos em que eu gostava de viajar de não ter os meus filhos junto comigo, para ter o meu momento também, sabe? E eles sempre foram educados dessa maneira. Tanto que quando eu saía de casa para trabalhar, seja com o Miguel ou com a Ana Clara, isso os dois eram muito tranquilos com isso, eles sabiam que eu fazia questão de falar, mamãe está saindo de casa para trabalhar, eu vou e eu volto. Então nunca teve choro, sabe? Porque eu acho que isso partiu muito de mim também. Fazer eles entenderem que isso fazia parte de uma vida normal, que não era uma coisa que eu estava abandonando meus filhos em casa. Porque a sensação que a gente tem, né, assim, da cobrança é essa. Parece que você está abandonando seu filho, parece que você não cuida dele, você não dedica tempo suficiente, você está faltando, você está falhando, né? E essa necessidade de querer fazer tudo ao mesmo tempo, chega uma hora que não vai dar certo mais, né? E é quando a gente toma esse choque. Mas quando eu me senti assim com o Miguel, exatamente pela necessidade maior que ele tinha dessa demanda de cuidado, de tempo e tudo mais, eu percebi o tanto que isso não estava me fazendo bem, né? Mentalmente isso não estava me fazendo bem. Eu consegui, com a Ana Clara, administrar melhor isso, né? Já com ele eu tive mais dificuldade. Que eram outras demandas também. Exatamente. Então a demanda era completamente diferente, né? E aí eu falei assim, pra mim, né? Porque eu tenho isso comigo, de ter ali minhas discussões internas, eu comigo mesma. Eu tenho terapêutica. Terapêutica. Então eu tenho muito isso. Será que isso que eu tô fazendo é isso mesmo? Será que eu tô errada? Às vezes quando eu começo a me culpar, eu tenho muito isso, de me criticar nesse sentido. Até que ponto vale realmente eu me causar esse mal, sabe? De ceder a outras pessoas, entende? De ceder a opinião dos outros. Porque os outros não sabem da minha verdade, da minha realidade, do que eu faço, do que eu proporciono, de quanto eu trabalho, de quanto eu me dedico, do que eu consigo realmente fazer dentro de tudo isso que eu preciso, né? Porque uma coisa é que eu preciso, outra coisa é que eu dou conta. Sim. Né? Então, eles, todos dois, né? Tanto o Miguel quanto a Ana Clara, eles sempre tiveram isso muito claro, mas ainda assim, a gente sempre sente, como mãe, a gente sempre sente que poderia ter feito mais. Sim. Né? Não é fácil lidar com isso, né? Com essa necessidade, com essa realidade. É um ajuste diário. Não é fácil, realmente. A gente precisa trabalhar muito
para conseguir manter a saúde mental, porque senão ela realmente ela vai embora. Se a gente cede, né? Cede aos padrões, cede às necessidades que tem toda essa sociedade, você tentar cumprir esse papel de super mulher que não existe, né? Que tudo que a gente vê nas redes sociais é a ponta do iceberg, né? Por trás, é igual que eu tô falando, assim, atrás da câmera, né? Ninguém sabe que eu poderia muito bem, né? Meu filho tá ali na sala 10 brincando enquanto eu tô aqui, porque não dá tempo de fazer as coisas, né? Então a gente vai ajustando do jeito que dá. E aí, se você for só postar o bonito, o lindo, né? É óbvio que a gente não vai ficar o dia inteiro chorando nas redes sociais, mas é justamente isso, de você fazer essa autocrítica, se questionar. Isso se encaixa na minha realidade? Tá bom pra mim? Né? Se eu vou ficar feliz com isso, até que eu consigo. Porque uma hora a conta não vai fechar. Sim. Se você tenta dar conta de tudo. E como que foi receber, cada um, óbvio, né, numa fase diferente, como é que foi receber os diagnósticos dos seus filhos? Primeiro, TDAH, né? Como é que foi? Que fase que você estava na sua vida? Como é que você se sentiu? Você consegue recordar da sensação? Qual foi o enfrentamento naquela época? Olha, foram duas realidades completamente diferentes, né? Quando eu recebi primeiro o diagnóstico da Ana Clara do TDAH, assim, o que eu sempre falo é o seguinte: nós que somos mães, e muitas pessoas me procuram às vezes me chamam na rede social, porque eu comecei também aos poucos mostrar um pouco isso, da minha realidade como mãe. Porque é o que você falou, as pessoas enxergam a vida da gente, nosso jardim verdinho, mas não sabem o quanto a gente batalha para regar, né? Então, quando eu comecei a falar um pouco na rede social sobre as minhas dificuldades, eu vi muita gente vindo falar comigo, principalmente as mães. Dificilmente a gente vê um homem, um pai, apesar de que a gente tem muitos pais que realmente acompanham os filhos, outros familiares, mas normalmente é a mãe. A mãe, ela tá sempre tão próxima ali com o filho que ela percebe pequenas coisas, sabe? Comportamentos, detalhes que outras pessoas não enxergam. Então eu falo assim que eu sempre soube que a Ana Clara era diferente dos colegas. Porque ela tinha vários comportamentos, ela tinha manifestações da mentalidade dela, críticas, ela sempre foi muito crítica, ela tinha resposta para tudo. E não era natural para as outras crianças da mesma faixa etária. Menino é adulto. Exatamente. E ela era muito observadora e muito comunicativa. Então ela chegava num lugar assim que podia estar 20, 30 crianças, todas amigas desde o berçário. E ela chegava nesse lugar como se ela fosse já amiga também. Ela chegava, se apresentava: oi, tudo bem? Meu nome é Ana Clara, posso brincar? Em 10 minutos ela já estava liderando a turma. Então ela sempre foi assim. E eu ficava assim, gente, ela faz coisas que não são para a idade dela. Ela falava tudo com uma dicção muito perfeita, ela tinha resposta para tudo e conversava demais, e sempre conversava muito com os adultos, mas ela tinha suas dificuldades com a organização. Ela era muito desorganizada, ela perdia muitas coisas. Eu toda semana comprando lápis, borracha na escola, o material era uma loucura, então era bem assim. E aí, quando veio o diagnóstico, veio numa época, né, ela tava assim, quando fechou mesmo o diagnóstico, porque a gente ficou ali pulando de médico em médico para tentar entender tudo aquilo, né, em terapia e tudo mais, e as pessoas começaram, os profissionais começaram a questionar os outros profissionais, então ninguém chegava num acordo. E aí, quando eu levei ela realmente para uma consulta, que um médico falou: olha, realmente ela tem TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí, nessa época, só existia, né, o TDAH, né, único ali. Hoje a gente já sabe que tem outras vertentes dentro do TDAH, né? Mas esse diagnóstico foi, assim, um choque para mim, apesar de que eu sabia que ela tinha comportamentos diferentes. Mas ter um diagnóstico naquela época era botar um rótulo em você, né? Então, o meu medo era esse. Era que as pessoas rotulassem ela, então eu evitava até falar sobre isso.
Então, lá há 14 anos atrás, eu evitava falar sobre isso, porque as pessoas olhavam de jeito diferente, como se ela realmente tivesse um problema, né? Não que ela fosse diferente, mas tinha um problema. Então, eu evitava falar sobre isso, mas ela tinha as dificuldades dela. Ela machucava os colegas porque ela não tinha noção de espaço, Nem de força. Ela era muito maior do que os colegas, então a gente ia tendo que fazer ajustes com a escola. Aí coloquei no balé para ela ter um pouco mais de noção de espaço, né, de consciência corporal, e a gente vai vendo as necessidades, a gente vai fazendo. Agora, já com o Miguel, o rótulo para mim não foi um rótulo, sabe? O diagnóstico não foi um rótulo, foi um norte. Eu costumo falar que foi isso, foi um norte. Para Ana Clara também foi, né? Hoje eu tenho essa consciência. Na época eu tinha um medo do rótulo, mas me orientou como eu deveria me comportar com ela também e levar essa educação para ela. Agora, para ele, me fez compreender muitas coisas que até então eu também não estava compreendendo, porque foi um mundo completamente, foi um mundo completamente novo para mim. E apesar de hoje se falar muito nesse assunto, né? Mas me orientou muito para me fazer entender que aquilo que ele tinha, muito daqueles comportamentos que ele tinha, não eram pirraça, não eram frescura, porque as pessoas falavam muito isso comigo, né? Então, quando você vê a necessidade do seu filho e você vê o julgamento das outras pessoas e o apontamento das outras pessoas como se você estivesse falhando na sua educação como mãe, e não porque seu filho realmente tem uma necessidade diferente, isso pra gente faz muito mal. E aí, novamente, a gente volta para aquela coisa da opinião das pessoas, né? Do apontamento, dos conceitos das pessoas. E isso, tanto do apontamento dos outros, né? Da opinião de terceiros e tudo, independente do diagnóstico, né? A gente tem que sempre lembrar que cada pessoa, eu falo pessoa porque eu tenho paciente de 0 a 200 anos, né? Eu brinco que é para sempre. Então, cada pessoa tem uma particularidade. Cada um tem uma dificuldade ou uma necessidade. Eu gosto sempre de normalizar e trazer isso muito próximo da realidade, porque quando eu estou conversando às vezes com uma adolescente, a partir dos 8, dependendo se fosse igual a sua, que já tinha muita percepção e autocrítica, eu já falo mais cedo, até 8 anos eu já começo a falar, olha, a tia não sabe nadar, tia Tamara não nada, tia Tamara não sabe andar de bicicleta, minha coordenação motora não é grande coisa, eu tenho dificuldade para cortar, e a pessoa me olha assim, o quê? Né, mas você não é a doutora Tamara que está me ajudando? Tá, eu estou te ajudando, mas do lado de cada mesa tem a Tamara que também tem dificuldades. E isso traz uma tranquilidade de saber que todo mundo tem uma dificuldade e uma necessidade, independente de diagnóstico. Então, quando se via, né, na época da mais velha, do diagnóstico, tinha um rótulo, porque era tudo muito medo, velado, não podia falar, porque se falasse, ela era um problema para a sociedade. Não é só ser diferente, era um problema assim, onde ela vai falar alto, ela vai gritar, ela vai explodir, vai ter rompantes, né, de falar o que pensa, ou de, às vezes, irritar, né, não ter aquele filtro ou controle inibitório, seja para falar, de olhar e falar assim, não gostei desse presente não, já tenho algo desse tipo, que é comum de acontecer, ou às vezes o controle até da força, né, não só porque ela era grande ou porque tinha pouca noção de espaço, mas às vezes um jeito de abraçar, que é mais forte e que pode machucar um coleguinha e ela não tendo intenção. Pensa isso há 19 anos atrás, né, há 19 anos atrás, como que isso era novidade, até para a área da medicina, né? Muitas das pós-graduações que eu fiz foi depois de eu me formar, porque eu não tinha noção disso na faculdade, não existiam ainda, né, todos esses estudos, né, robustos e importantes que a gente precisa se atualizar. Então, para a sociedade também, era de extrema dificuldade. Então, para a sua filha e para o outro filho que também tem um diagnóstico, foram olhares diferentes, né? Dentro da família, não sei como que era isso. Você conseguia falar sobre esses diagnósticos, você tinha, eu não sei se necessidade é a palavra, mas existem pessoas que falam assim, e eu deixo isso muito claro, olha, o diagnóstico não é para você sair carregando ele por aí e levar no churrasco na sua família, não.
existem pessoas para as quais você vai querer dizer, porque talvez seja uma rede de apoio, talvez seja uma pessoa com que você queira conversar, porque igual você falou, olha, foi um susto, apesar de eu ver, que eu sempre digo, a mãe, gente, a mãe sabe de tudo, ela pode não ter conhecimento técnico, mas tudo que eu vou perguntando, ela sempre me traz mais. Às vezes eu vou perguntar de um comportamento metódico, ela traz uns 5 que não estava nem no meu relatório de perguntar, porque ela vê todas as nuances, ela conhece o filho desde quando ele estava na barriga. Então, se ele pisca diferente, se ele anda diferente, ela começa a observar e fala, olha, para essa idade não é esperado que isso aconteça, tem alguma coisa aqui. Então, é muito importante que a mãe respeite toda essa observação dela, de falar assim, não, é o que eu ouço muito no consultório, né? Fulano, seja algum parente, né? Vamos dar alguns exemplos. Minha mãe, minha sogra, minha irmã falou que eu tô doida, ou às vezes o próprio marido, o cônjuge, eu tô inventando doença pro meu filho, eu tô inventando história pro meu filho. E aí quando vem o diagnóstico, ela tá com uma bomba ali na mão, porque ela sempre viu, e aí ao mesmo tempo que ela se sente aliviada, ela sente medo de trazer aquilo para a família, porque não é para todo mundo que deve contar, para quem que deve contar. Como é que foi isso para você? Você conseguiu partilhar isso com alguém da sua família? Você viu ou não viu necessidade disso? Como que foi para o âmbito familiar? Porque o social a gente sabe que eles invadem sem a gente nem perguntar, Exatamente. né? Mas no âmbito familiar, como que foi esses diagnósticos dos seus filhos? Olha, na época da Ana Clara, o diagnóstico foi assim, exposto ali num primeiro momento, eu expus apenas para os meus familiares mais próximos mesmo. Meu pai, minha mãe, minha irmã. E ficou por ali durante um bom tempo. À medida que ela foi crescendo e que a gente foi vendo realmente essa expansão dela como criança, sabe? E a necessidade dela começar a frequentar outros lugares e de às vezes as pessoas olharem assim, porque você percebe, você que é mãe, você percebe o olhar de julgamento das pessoas, né? Minha mãe fala pra mim, falava naquela época que pra sair com ela eu tinha que pendurar minha vergonha em casa. Era assim que ela falava. E eu ficava assim, tinha lugares que eu podia ir, tinha lugares que eu não podia ir, porque ou eu ia sozinha ou eu não podia levar ela. Porque você percebe que isso não é, a criança não é bem aceita, sabe? E você como mãe, você não vai expor seu filho a não ser aceito em um local. Então você se ausenta desses lugares, né? Então muita coisa muda quando você tem uma necessidade real com uma criança em casa, né? Você sempre vai escolher o seu filho. E você vai escolher os seus lugares a partir dessa necessidade e desse encaixe também. Então, muita coisa mudou pra mim. E eu sabia que para algumas pessoas eu podia falar, quando a gente tinha um pouco mais de intimidade, quando eu percebia que a pessoa era mais receptiva com ela, eu falava para ela poder entender por que que ela questionava tantas coisas, por que que ela tinha tantos argumentos. E ao mesmo tempo, como ela era tão inteligente, mas ela se perdia, que ela não conseguia transmitir um recado. Então, essa dificuldade, assim, das pessoas entenderem, mas não é coerente, né? Como uma pessoa que é tão inteligente, que sabe tudo de tanta coisa, não consegue dar um recado. Se eu te falar algo aqui, ela não vai transmitir o mesmo recado se ela der 2 passos. Então, essa dificuldade das pessoas entenderem, quando eram pessoas mais próximas, eu falava, até pela necessidade das pessoas também entenderem como lidar com ela. Mas não é todo mundo que aceita, então não é para todo mundo que você conta realmente, e não é para todo mundo também que você vai abrir a sua vida, né? E abrir a vida do seu filho também. A nossa tendência de proteção é sempre muito grande, né? Com o Miguel, quando veio o diagnóstico dele, a minha primeira grande preocupação, diferente da Ana Clara, né? A minha primeira grande preocupação foi justamente com a minha família mais próxima. Então, com eles eu tive, num primeiro momento, mais tranquilidade de falar sobre o diagnóstico da Ana Clara, mas com o Miguel eu já tive mais dificuldade. Então, o meu medo era, gente, se eu falar isso, como que eles vão receber? Porque eu tinha medo que a minha mãe, ela tem um pouco mais de compreensão por causa da profissão dela também, né?
Ela trabalhou com educação por muitos anos, é psicopedagoga, mas ainda assim é avó. É o que você falou, nós somos profissionais, mas nós somos pessoas. Isso. Né? E a tendência da minha mãe sempre foi de ser a avó protetora, né? Já o meu pai tinha mais dificuldade de entender assim, é um diagnóstico, mas não é um problema, entendeu? Entendi. Então, ele não tá doente. Exatamente. Então eu tinha medo que ele fosse tratado como realmente uma criança problema, uma criança que tivesse um problema, que tivesse uma dificuldade a ponto dela ser tratada como incapaz, porque não é assim que eu trato nenhum dos dois. Pelo contrário, né? Eu educo para que eles sejam mais independentes e mais capazes possível. Então, quando hoje alguém ou alguma pessoa sabe do diagnóstico ou de alguma forma fica sabendo, ou eu conto, ou ele mesmo às vezes comenta, porque hoje ele já é seguro disso também, ele já é seguro para falar, porque ele já entendeu que ele não tem um problema, entendeu? As pessoas se chocam. Nossa, mas ele não parece. Mas é porque o nível não tem essa característica mesmo, né? Então, é mais fácil para mim hoje lidar com isso. Mas no primeiro momento eu tive um medo muito grande. E ainda teve aqueles momentos assim, da gente estar conversando em família e de uma pessoa vir trazer um outro diagnóstico e falar, não, mas ele não tem isso, pode ser essa outra coisa. Aí o Dr. Google, Sim. ele cai na mesa, né? E aí você fica assim, aí você escuta, né? Respira. Aí você traz algumas questões, mas não dá pra discutir, né? Porque é muito difícil você discutir com uma pessoa também que, na intenção dela de querer ajudar, ela tá trazendo uma outra coisa. Então a gente tem que entender que a intenção da pessoa ainda é querer ajudar, mas tem coisas que dá pra gente discutir e tem coisas que não dá pra discutir, porque nem com todo mundo a gente consegue fazer isso, né? Então foi isso, foram 2 momentos assim, marcantes. Viver a maternidade atípica é uma surpresa todo dia. Sim. Então é isso. E me fala sobre a escola. Para os dois, teve alguma dificuldade? Hoje, a realidade é de muita dificuldade para matrícula, muita dificuldade quando precisa de alguma intervenção, seja de um mediador em sala de aula, seja de um material adaptado, né? Às vezes ela tem dificuldade para manter o foco e atenção. Então, se for um texto muito grande numa prova, ela não vai conseguir focar. Se for uma sala barulhenta, vai ter dificuldade. Alguns exemplos clássicos que podem acontecer. É muito frequente que as escolas, gentilmente, o que é totalmente errado, convidem essas famílias. Olha, procure uma outra escola, a gente não consegue te ajudar, não consegue oferecer o que seu filho precisa. Você passou por alguma dificuldade nesse ambiente escolar com algum dos dois? Passei. Não de gentilmente ser convidada, né, a retirar, né, os meus filhos da escola. Mas eu passei pelos 2 mundos escolares, assim. Passei pelo mundo inclusivo, né, que graças a Deus, e eu acho que foi no momento, por exemplo, com a Ana Clara, foi no momento que eu precisava muito dessa compreensão da escola, porque eu acho que a gente, primeiro de tudo, a gente precisa de compreensão, porque não é fácil pra gente, a gente sabe que vai ser difícil pra criança, a gente sabe que vai ser difícil a adaptação pra escola, mas precisa ser feito, a criança precisa frequentar uma escola, né? E a escola precisa se adaptar. Mas, infelizmente, como você falou, não são todos os lugares que aceitam e realmente compreendem, né? E são empáticos com isso. Então, com a Ana Clara, eu tinha uma dificuldade muito grande por causa do excesso de agitação dela. Ela era muito impulsiva, agitada. Para começar, ela não ficava sentada. Agitação pura. Ela não ficava sentada. Então foram várias tentativas até descobrir algo que desse certo com ela. Mas a professora me ajudou muito nesse sentido, né? Enquanto a gente estava com ela lá em Minas, antes de vir para cá. Foi logo no início,
né? Ela ainda nem tinha, nessa época ela ainda nem tinha o diagnóstico realmente fechado. Então eu tive esse momento de compreensão da escola. Mas quando eu vim pra cá, e mudou tudo, não mudou só a escola, mudou tudo. Mudou a cidade, mudaram os amigos, mudaram todas as pessoas. E o ambiente tinha que ser um ambiente totalmente novo, foi difícil. Então com ela eu passei por várias escolas. Escolas, inclusive, que eu acreditei realmente que me ajudariam muito nesse sentido, porque quando oferece para você e te apresenta ali um cronograma pedagógico, parece que é o mundo de Alice, né? Então, a gente confia, a gente como mãe, a gente se agarra naquilo ali como esperança, né? Tipo, vai dar certo. E aí, quando você vê que a realidade ali é completamente diferente, isso frustra, isso revolta, isso desespera. Então, é muito difícil. E eu vivi momentos com a Ana Clara em que ela sofreu realmente, mentalmente, a ponto de eu procurar tomar atitudes mais, sabe, mais fortes, assim, diante da escola. E é muito fácil, né, apontar para a criança que ela que é o problema. E não que a escola realmente está falhando. Primeiro porque ela não cumpriu com você, não cumpriu o combinado, porque para mim combinado não sai caro. Né? Então se ela te apresenta um programa, um atendimento, um acolhimento e todo aquele mundo de Alice, ela pode não oferecer tudo aquilo, mas ela tem que se esforçar para oferecer o máximo possível, né? E eu não vi isso. E realmente isso foi um sofrimento muito grande para ela. Ela chegou a ter alguns transtornos, assim, emocionais por causa disso, que a gente teve que tratar, tive que mudar ela de escola. Graças a Deus, a gente conseguiu contornar, mas isso aconteceu. Já com o Miguel, eu peguei um período um pouco mais complicado, porque no maternal eu já percebia que ele tinha aquelas dificuldades, né, que eram, ele demorou para falar, ele falava palavras, ele não falava frases, tinha diálogo, né, ele não respondia quando chamava, ele escolhia a dedo os colegas, ele não dava abertura para todo mundo, ele não tinha muito contato físico, era muito, mas com quem era muito próximo. Fora isso, ele não aceitava. Eu costumo falar que até comigo, assim, ele bem pequenininho mesmo, de bebezinho, eu dava um beijo, ele limpava. Então ele endurecia, fazia assim. Mas era o carinho dele. Até hoje ele abraça dando tapinha nas costas. É um braço e tapinha nas costas. Mas ele já beija, ele já abraça, né? Hoje ele está numa escola que desde a pandemia me acolheu, né? Acolheu ele também. Hoje a escola tem inclusive outras crianças laudadas também e eu vejo um suporte muito grande. Quando eu tenho alguma dificuldade com ele, que eu vejo que ele não está indo bem em alguma matéria, eu está precisando de alguma coisa, isso aconteceu, por exemplo, com o português no ano passado, porque ele tem aquela dificuldade do entendimento da ironia. Aí quando começou a escola a estudar a interpretação de texto, eu falei, meu Deus, vai ser difícil. E aí eu me reuni com a escola, a gente conversou, e aí a professora transformou o texto em imagem para ele compreender o que era realmente, as expressões, como era aquela manifestação. Então eu tive algumas dificuldades com ele, mas eu tive essa facilidade com a adaptação da escola. Mas eu tive também com ele, nesse momento dele bem pequenininho, uma dificuldade com uma escola em que foi durante a pandemia, na alfabetização dele, que eu tive a ajuda de uma professora particular que eu tive que contratar para me ajudar, me auxiliar com o processo dele de alfabetização, porque eu já estava assim, caindo os cabelos, já estava em pânico, porque eu não conseguia fazer aquilo, né? E aí ela trouxe a experiência dela para poder ensinar, e aí nesse processo foi terapêutico, porque ela entendeu
que num momento alguém falou com ele na escola que ele não conseguia e usou uma expressão com ele que foi uma expressão muito negativa e ele repetia aquilo como se ele realmente fosse incapaz. Então isso foi... E quando a gente descobre, eu senti o corpo gelar, assim, de um jeito que é uma coisa assim, parece que o mundo abre debaixo de você. Então, o sentimento de sentir que o seu filho está sofrendo e que ele não consegue manifestar isso, é literalmente abrir o mundo debaixo dos seus pés. Então, eu passei por isso com os dois, superamos também, né? Porque a gente supera, mas a gente não esquece. Claro. E além de toda essa dificuldade que teve, né, na escola, e à medida que eles forem crescendo, eles vão para a faculdade, outros desafios virão, né? Porque eu falo que a nossa vida é igual videogame, né, para a mãe. Cada fase vai ficando mais difícil, vai parecer um desafio novo e a gente vai vencendo as fases, né? Porque eu sempre vou perguntando pro consultório, gente, como é que é aí nos 2 anos de idade? A mãe, nossa, vai ficar mais difícil. Eu falei, gente, então eu achei que ia melhorar e vai ficando difícil. Então, cada desafio que vocês venceram, né, graças a Deus, eles se adaptaram bem, estão desenvolvendo, né, vão continuar em plena evolução, tanto emocionalmente, né, como neurologicamente, mas lá no meio social, para os dois, para Ana Clara, para o Miguel, eles sofreram algum tipo de discriminação? Você percebeu? Porque isso é um tema muito frequente, infelizmente, eu falo disso com muita dor e tristeza, porque como mãe, como médica, como pessoa, isso me dói na carne de ouvir isso todos os dias, de como que a gente está criando, né? Porque está sendo criada essa geração aí cruel, sim, que fala muito, igual você falou assim, olha, falaram uma palavra para ele lá na época da alfabetização, que ele era uma criancinha na primeira infância, e trouxeram uma inverdade para ele, que ele adquiriu como se fosse algo da personalidade dele, né? Uma incapacidade dele, ele trouxe como verdade, se tornou uma verdade para ele. Houve isso, ou existe isso na vida dos dois, na história dos dois, né? Da discriminação pelos colegas, ou do bullying pelos colegas, ou eles deram a sorte de estar no meio de pessoas mais empáticas, né? Mais saudáveis emocionalmente? O bullying sempre existe, né? Hoje a gente fala mais disso. As crianças já reconhecem, já sabem o que é, já sabem a gravidade. Eu me lembro no ano passado que a escola do Miguel fez uma campanha imensa assim, sobre essa questão do bullying. E quando ele chegou em casa e que ele sabia que bullying era crime e que ele sabia... Assim, ele era um pequeno advogado. Eu falei, meu Deus! Isso é importante porque todos esses aprendizados fazem com que eles, enquanto crianças com necessidades... com necessidades atípicas, eles se assumam, né, se protejam, se defendam e eles, acima de tudo, entendem que a diversidade, ela existe. Foi até a maneira como eu expliquei para ele o que era ser autista. Quando ele me perguntou, mas o que é ser autista? Eu falei pra ele assim, ele me perguntou, eu sou deficiente? Eu falei, não, você não é deficiente. Você pensa de um jeito diferente. Aí eu perguntei assim pra ele, os seus colegas pensam todos iguais? Ele falou, não. Eu falei, então o que é ser diferente? As pessoas são diferentes. Nós não saímos de uma forma, ninguém é igual, entendeu? Então cada um tem suas necessidades e você tem as suas. Você tem um jeito diferente de pensar do seu colega, mas todos eles têm, entende? Sim. Então, quando Ana Clara, por exemplo, né, há mais tempo, Ana Clara viveu mais isso do bullying, né? Principalmente por essas diferenças dela, por ela ser muito expansiva, né? Os colegas se incomodavam, os familiares se incomodavam, né?
e fisicamente também. Então, para poder conseguir fazer ela se sentir mais aceita, por exemplo, ela era muito alta, né? Ela cresceu muito, ela sempre foi muito alta comparando com os colegas da mesma faixa etária. Então a gente fazia um combinado, eu tinha o meu combinado com as professoras, de tempos em tempos pedir para inverter a fila. Então a gente foi fazendo essas coisas, porque eles se sentem realmente excluídos assim. E os colegas, é o que você falou, os colegas nem sempre são tão receptivos. Infelizmente, a crueldade, ela existe, né? O excesso de honestidade, né? acaba se tornando cruel, dependendo, né, da maneira como isso é manifestado. E aí, ela passou muito por isso, essa dificuldade dela com os espaços, de acabar machucando os colegas. Então os pais às vezes apareciam na escola falando que ela tinha batido, mas não, a professora viu que ela não bateu. Ela esbarrou porque ela não tinha noção de espaço, entende? Então a gente ficava sempre tentando intermediar, e por muitos momentos a escola fez isso. Mas eu passei por um período com ela, em que ela estava em uma escola especificamente, que assim, apesar, né, de todas essas questões com conhecimento, de falar de muitas coisas, ela sempre leu muito e a gente incentivou, eu incentivei muito isso, para poder conseguir fazer ela lidar com essa dificuldade de concentração. Eu incentivei muita leitura para ela. Ela tinha momentos em que ela era mais infantil do que os colegas da mesma faixa etária. Então, mentalmente, ela era mais infantil, apesar de saber teoricamente ter conhecimento acima dos colegas. Exatamente, não ter malícia. Então ela sofreu muito bullying por isso. E ela achava aquilo um absurdo, porque eles estavam se comportando como pequenos adultos. E na verdade não tinha que ser assim, não é porque ela que estava errada, eles realmente estavam muito além da faixa etária. Mas eu tinha que lidar com isso em casa. E lidar com isso na escola também, então isso foi muito difícil. Miguel, ele é muito sincero. Ontem eu passei por uma situação engraçada em casa, porque a gente teve um problema na fechadura da porta e eu tenho um vizinho no prédio que é chaveiro. E o vizinho foi lá para poder consertar a fechadura e aí ele falou que ia levar uma das chaves para consertar. E aí, Miguel estava lá sentado na sala e falou assim, aí ele comentou, você brinca com a minha filha, falou o nome dela, você joga bola com ela. Aí o Miguel olhou pra ele e falou assim, é sua filha, achei que fosse sua neta. Então, tem esses comportamentos, ele é muito sincero. E quem não entende, sabe, vai achar que isso é um absurdo, isso é uma ofensa. Hoje a gente sabe melhor lidar com isso. Até ele já aprendeu também a sair um pouco melhor sociais, né? Dessas situações, né? Às vezes ele tenta contornar, ele fala uma coisa, tenta amenizar, às vezes na tentativa de amenizar ainda piora. Isso que você está dizendo é extremamente comum e frequente. É incrível na hora que você falou, pus até a mão que pensei, gente, isso é 19 anos atrás, um pouco mais, um pouco menos de 15, né, da Ana Clara, da infantilização, que isso é provado, né, há estudos sobre isso, eu falo sobre isso todo dia no consultório. Olha, neurologicamente eles vão apresentar alguma infantilização, faz parte até do meu questionário. Você já percebeu alguma infantilização do seu filho em relação aos alunos ou aos amigos da idade dele? Seja para a escolha de roupa, para a escolha de brinquedos, ou de não entender. Ele pode ser enganado facilmente? Alguma malícia que os amiguinhos têm? E isso não só relacionado ao diagnóstico. Nós estamos em uma era de que as crianças têm essa questão precoce, né? Que é para estar à frente da idade, 5 anos ou 10, dependendo, né? O que é totalmente desnecessário, porque está queimando etapas, né? Não está vivendo a infância como deveria. Existe um conjunto de fatores envolvidos, né? Hoje a gente não pode deixar o menino brincar na rua, né? A gente não pode, não é todo mundo que tem essa facilidade e essa qualidade de vida de deixar ele brincar de bola, de ir na casa com os amigos. A gente sabe que existe, porém, existe muito a
realidade de delegar funções, que é o que a gente começou a falar da maternidade. Delegar essa função de que não é fácil, é justo que muito custe o que muito vale. Eu sei que eu falei que vou fazer uma camisa para mim sobre isso, né? É Santa Teresa d'Ávila, que é santa mesmo, por entender que, olha, tem que ter este preço porque vale muito, né? A personalidade, você está criando outro ser humano. Então, para você só deixar ele com o celular ali, fica horas, né? Um exemplo, seja televisão, qualquer tipo de tela, sendo exposta a um monte de informação para a qual ele não está pronto para absorver, faz com que ele tenha essa fase precoce, vai ficando um adulto antes da hora, né? E que aí a Ana Clara passou por isso, de achar assim, mas eu que estou errada, eu estou infantilizada, porque isso acontece comigo, de ter que mandar, às vezes, por escrito para a escola, olha, a fulana não vai dançar a dancinha do TikTok, porque na faixa etária dela não era nem para ter acesso a isso, eu preciso escrever isso. Parece absurdo, mas é real e é muito frequente e é atual. Então, para você entender que, além de ter esta pequena dificuldade, né, no amadurecimento, que geralmente até os 12 anos nos meninos, 12 ou 13, dependendo, eles vão apresentar mesmo alguma dificuldade de acompanhar aquela faixa etária. Às vezes eles vão brincar de uma coisa e os meninos estão brincando de outra que ele não está entendendo, e ele tem um pouco de dificuldade para entender essas nuances, né? Entender regras sociais, ou entender malícias, né? Piadas, sarcasmos, e você precisa ter que fazer um texto com as imagens para ele compreender, porque essa fase, essa parte dentro do cérebro dele, ela precisa ser estimulada, ela não é nata, precisa ser estimulada para que ele aprenda e entenda, e ele vai conseguir se desenvolver. Tanto você falou que às vezes ele até tenta contornar uma situação, que ele percebeu que disse algo que naquele momento socialmente eu não deveria ter dito isso. Sim. Então ele consegue compreender já, isso é um sinal de evolução dele. Só que a gente vê que as outras crianças, que até então, né, a gente não sabe da vida de todo mundo, né? Não possui um diagnóstico, não está dentro de um espectro, de um transtorno, ela está sendo exposta a um monte de informação de que não deveria. Porque sentar no chão para brincar dá trabalho. Né? A gente chega cansada, agora eu falo não a doutora, né, a Tamara, chega em casa cansada, com sono e tal. Tem que brincar, é futebol, é bola, é bicicleta. E eu fico, tá bom, meu filho, tá, não, vamos mais uma volta e vamos que vamos. E eu aprendi, uma mulher brincando de bola, não é tão engraçado quanto um homem brincando de bola. Então eu tento aprender as brincadeiras masculinas para poder suprir essa necessidade, até porque a característica do meu filho, ele não tolera. Você acha que ele vai ficar sentado assistindo televisão? Também não fica, porque ele é a 1000 por hora. Então eu tenho que ter essa energia para ajudar ele, né, a se desenvolver dentro da faixa etária dele. Seria até mais cômodo trazer toda essa maturidade precoce, de deixar ele lá assistindo, conhecendo a genética e as condições neurológicas do meu filho, se oferecer para ele situações, informações de faixa etária maior, ele vai absorver numa boa. Você falando da Ana Clara, eu vejo muito dele. A gente fala assim, gente, Mestre dos Magos, né? Da minha fase, tinha um desenho que tinha o Mestre dos Magos, que parecia que ele era pequenininho, mas era um adulto de não sei quantos anos. Então ele fala coisas que a gente fica assim, de onde que esse menino tirou isso? Que percepção é essa? Que coisa é essa? Então, se eu sei que ele vai desenvolver, é por isso que a gente tem que fazer esse tipo de programa que a gente está fazendo, essas gravações. Informação, gente, é libertador. A gente precisa que as outras famílias saibam, olha, às vezes essa criança que está quietinha tem uma mente barulhenta. Mesmo que ela não tenha transtorno, ela está recebendo um monte de informação que ela não tem condições de absorver, ela não sabe o que fazer com ela. Então ela pode trazer isso como forma de ofensa para um colega, ela pode trazer isso de uma forma maldosa para um colega de sala de aula, né? Existem grupos, ela pode liderar um grupo para fazer maldade. Tudo isso que eu estou trazendo são exemplos reais que acontecem e que é um requinte de crueldade que eu prefiro acreditar que não é nato, que ele foi aprendido, né, num meio tecnológico que é feito por adultos de outra idade, que uma criança de 10 anos ou menos, ou na verdade até os 18, não deveria ter esse tipo de acesso, né, e que ela fica ali por horas e fala, não, mas ele tá no... Eu esqueci o nome, tem um aplicativo, como o meu ainda não tem acesso, eu não sei direito, mas tem um aplicativo que os pais têm para controlar, né, assim, vai entrar em tantos canais.
Tá, mas nesses canais, os desenhos também são manipulados. Sim. E aí não é mais aquele desenho da nossa época que tinha o horário para passar, né? Toda aquela questão da faixa etária que respeitava, né? O teor dos desenhos e tudo. Então traz para quem tem alguma dificuldade, ou tem, mesmo que não tenha diagnóstico, né? Igual você falou, demorou um tempo para a Ana Clara ter diagnóstico. É a realidade de muitas pessoas que vão chegar até a fase adulta sem ter diagnóstico, né? Infelizmente, né? Pode procurar, ou às vezes por outro motivo não procurar, e que vai ser exposto a esse julgamento, vai ser exposto a esse tipo de bullying, de maldade, de crueldade, e que traz cicatrizes, que traz efeitos para a vida emocional que pode ser que leve a vida inteira para corrigir, para reconstruir aquele pedacinho, né? Graças a Deus que existem mães como você, que existem escolas pelas quais você passou, né? Que tem esse olhar, que tem essa preocupação, e que eu espero sinceramente que isso se dissemine, é o nosso papel, né? Trazer isso, essa preocupação, para que isso continue acontecendo. Uma coisa que você falou que me marcou desde o início é justamente as estruturas familiares, e que eu até então eu só fazia, eu não tinha ainda dados sobre isso, né? Eu comecei agora a trazer isso, que eu sou uma pessoa de tabelas. Então eu comecei a trazer isso para números, que eu gosto muito de estudar e tudo. Eu vou começar para variar outra pós-graduação agora em fevereiro. Eu falei assim, gente, eu preciso saber como que isso vai ser num gráfico, assim, dessa estrutura familiar, né? Em que a gente tem o pai biológico, a mãe biológica, eles estão juntos até o diagnóstico e depois do diagnóstico. Porque o que eu vivo aqui, a realidade é um pouco diferente disso, né? Existem sim muitas famílias que continuam, que seguem, apesar disso, né, com o diagnóstico dos filhos, ou seja, de um filho só, mas infelizmente a maioria, né, esmagadora das famílias, ela é destruída pelo diagnóstico. Olha como que tem o peso de um diagnóstico. Então, por isso que está saindo um monte de filme agora, né? 2024, final de 2024 já lançou um tanto, vai vir em 2025, trazendo essa pegada da estrutura familiar, que é algo que eu vou começar também a estudar sobre isso agora para saber o que mais eu posso fazer, o que mais que a minha clínica pode oferecer, porque é uma realidade que está ali na sombra, né? A gente está focado aqui na alimentação da criança, nas terapias, na escola e tudo. Começou a trazer um olhar para a mãe. E aí, onde é que fica o pai? Sim. Existe o pai que tem a dificuldade, que está ali junto, que está tentando, mas que ele não é visto, que é um pai invisível ainda, né, assim, para as necessidades dele, e que se Deus quiser, 2025, nós vamos botar a boca no trombone e falar desse pai que também precisa de ajuda, que também tem medo, que também tem papel. Também tem responsabilidade. Desculpe te cortar. Também tem responsabilidade. Desculpe te cortar. Eu acho que o pai, muitas vezes quando o pai permanece com a mãe, eu vejo isso até pelo consultório também, muitas das pacientes que eu recebo às vezes não só uma criança com diagnóstico, mas eu acho que o pai muitas vezes, ele tem medo de assumir esse cuidado, né, essa autonomia desse cuidado, e a mulher também tem muito medo de dar a ele essa responsabilidade, né? Então eu percebo muito isso, assim, essa falta do apoio masculino, isso impacta demais. Eu falo por hoje. Recentemente eu conversei inclusive com a dona da escola, né, que é a Kelly. Ela também é minha paciente no consultório. E aí ela tava falando pra mim exatamente o tanto que o Miguel esse ano evoluiu, sabe? Eu hoje tô num novo relacionamento, tô muito feliz, ele tá muito feliz com isso, e o tanto que isso impactou nele positivamente, sabe? Então a presença da figura masculina, ela traz uma segurança muito maior para a criança, sabe? Um apoio, porque tem coisas que nós mulheres, principalmente quando a gente tem filho, né, menino, diferentes. Nós mulheres somos diferentes dos homens, né? A gente tem o cuidado, mas tem coisas que são coisas masculinas e a gente não consegue reproduzir isso. Sim. Entendeu? Então isso faz uma diferença muito grande. E essa questão com a família, isso é muito complicado, porque eu vivi isso no primeiro ano do Miguel,
enquanto eu tinha ele com uma necessidade, uma demanda muito grande, e ele tinha o pai ali estando junto com ele, mas que competia com ele nessa atenção, entendeu? Como se ele não tivesse essa responsabilidade também enquanto pai, mas também competisse comigo enquanto mulher, entende? Entendi. Então é muito difícil, porque eu acho que a responsabilidade da mulher ela é tão grande de querer também melhorar, de querer cuidar, de querer conhecer mais para poder ser melhor, e essa necessidade que a sociedade impõe pra gente de sermos perfeitas também, isso faz com que a gente tenha esquecido um pouco da responsabilidade masculina, né? Uhum. É isso que faz toda a diferença, tanto estatisticamente falando, né, da qualidade da evolução dos meus pacientes. Que eu tenho certeza que isso vai virar uma tese de mestrado, então, spoiler, aguardem, porque assim, é um número muito grande, assim, é muito expressivo esses dados das famílias que se reconstroem, né? Não necessariamente, igual eu falei, é a menor fatia, é a menor quantidade de famílias que começam e continuam eternamente depois do diagnóstico. Existem sim essa reestruturação, vem os padrastos, e eu sempre coloco no meu lado, eu estou sempre perguntando, você é o quê? A avó? É a tia? Não sei o quê? E vou vendo quem é que está mais presente, e a figura do padrasto está sempre ali, né? Quando existe, né, essa figura, é algo que faz muita diferença para a qualidade de vida da criança, porque aí é o que você falou, obviamente que existe o papel do pai, e que se ele está junto e quer desenvolver, ele vai fazer muito bem, mas quando existe o outro cônjuge, né, quando reestrutura a família, isso faz muita diferença para a qualidade de vida da criança, em qualquer que seja o diagnóstico, que é justamente por isso. Existe o papel que é masculino, existe o papel que é feminino, que não dá para um tentar suprir o outro. Por mais que você seja multitarefa, você tome conta da casa, faz feira, troca pneu de carro, o que eu acho absurdo, nunca vou conseguir fazer. Porque eu quebro uma unha e já fico desesperada. Então é algo que assim, trocar pneu de carro, que seria uma coisa extremamente masculina. Como é que você vai passar essa masculinidade para um filho, essa segurança do homem, do provedor? É coisa de homem para homem, e que mesmo que você tenha uma filha mulher, que ela também precisa dessa figura masculina dentro de casa, a figura paterna. E quando tem um diagnóstico que já tem uma dificuldade para desenvolver, tendo a estrutura familiar, faz toda a diferença, porque eu também atendo a muitas famílias em que desmembrou e que outra estrutura não se formou. Então a mãe seguiu sozinha e segue sozinha durante muitos anos, compreendeu que assim é um modelo ok para ela está segura neste ambiente, mas que a reflexão disso na evolução dos filhos é muito impactante também, né? Então fica lá em terceiro lugar na evolução, né? A figura paterna, ela é muito importante, seja ele o pai biológico, seja o pai que cria, o pai que assumiu aquela função, né? Faz muita diferença. É muito importante que quem entra nessa estrutura nova entenda também do diagnóstico. Porque quando ele abraça, né, abraça a família, ele vai entender as funções dele, igual você falou, ó, vai ter ambiente que ele também não vai poder ir, né, com aquela criança, ou que ele vai ter que se posicionar, de dizer, não, meu filho tolera isso, não tolera aquilo, porque é filho, né? Então, isso das famílias, de quando recebe diagnóstico e tudo, falta muito essa estrutura de aguentar o peso. Porque, igual você falou, foi um peso, foi um choque, é para todo mundo. Mas nós temos essa cultura da nossa criação que é, olha, eu sou mãe, não é opção, eu vou ficar até o fim, até debaixo d'água. Eu tô cansada, mas eu vou do jeito que dá, com tudo, com o restinho de energia que eu tenho, a gente vai, né? E culturalmente, né, pelo menos aqui no Brasil, isso é cultural, de que os homens tenham, né, mais uma vez dizendo, não é a maioria, mas é ensinado que culturalmente os homens têm essa liberdade para abdicar do cargo.
né? Mesmo que não esteja junto, existem famílias que funcionam bem assim, olha, separaram, mas o pai desenvolve o papel de pai presente, leva naquilo, fica metade do dia, ensina, estuda em prova e tal. Isso isso aqui da população existe, né? Sim. Mas existe a maioria e de que é uma opção, de que o pai abdica dessas funções, depois que vem o diagnóstico ele se amedronta, porque tem uma confusão ali que acontece na família, né, da mãe querer abraçar tudo, dar conta de tudo, das demandas do filho, da demanda dela e tal, e aí ele pensa, olha, eu perdi aquela mulher, aquela esposa que eu tinha antes, que não tinha todas essas demandas, e ao invés dele entrar no meio dessa demanda para dividir, ele prefere sair da história, se ausentar. E aí isso impacta muito na qualidade de vida emocional e neurológica, o desenvolvimento neurológico desse paciente, sem essa figura, faz toda a diferença. Por isso que agora que isso está se transformando em números, eu percebo muito como que isso é bom para a evolução. A família é boa para a evolução da criança, seja qualquer estrutura que ela tenha, né? São duas mães, são dois pais, é uma mãe... pai biológico, mãe biológica. Não, separou e agora tem madrasta. Gente, se a família é estruturada, né, tá os dois ali se amando, se respeitando e amando e respeitando aquela criança, suprindo a necessidade dela, não tem erro. Vai ter dificuldade igual todo mundo, vai ter um momento que vai errar, que vai atrasar alguma coisa e tal, mas é isso que faz diferença. Né? Todos os dias eu prego isso no consultório. Então, para quem tá solteiro, eu falo, minha filha, pelo amor de Deus, você vai arrumar um namorado. E para os homens eu falo, não precisa assim, vai pra igreja, avisa lá que você tá solteiro. Aí a pessoa me olha assim e eu falo, olha, a família tem que existir, a gente precisa desses papéis e tudo. Eu fico parecendo um santo casamenteiro ali no consultório, mas é justamente por entender como que isso faz diferença neurologicamente. São químicas que são liberadas, de ver o casal se abraçando, de ver o pai ele como provedor, como segurança, de ver a mãe como todo aquele aconchego, e a mãe que consegue fazer muitas funções, traz muitas referências diferentes que só cada um, que é um ser único, pode fazer. E isso faz toda a diferença. Então, para a gente concluir, né, que mãe, se a gente conversar, nós vamos ter assunto aqui para uma semana, né? Vamos escrever um livro sobre isso. Para as mães hoje, dentro de tudo que a gente falou, se você tivesse que encontrar hoje com uma mãe, né, assim, olha, eu acabei de receber o diagnóstico do meu filho, ou eu já tenho o diagnóstico do meu filho, mas recebi um impacto, eu estou apavorada, né, o que eu faço? Eu tenho um negócio. Então, nós temos duas mães para conversar. A mãe que só tem o diagnóstico do filho e que está sem norte, e a mãe que tem o diagnóstico do filho e que, além disso tudo, ainda tem uma carreira para administrar. O que você diria para essas duas mães hoje, com toda essa bagagem que você tem, essa experiência maravilhosa que você trouxe para mim hoje? Olha, que responsabilidade. Eu vou entrar no papel. Eu agora sou a mãe que acabou de receber o diagnóstico. Bruna, eu tive o diagnóstico do meu filho, né? Ainda tá difícil para mim, a ficha não caiu. Agora eu vou trazer palavras que eu escuto todo dia. Olha, a ficha não caiu. Eu sei que ele tem alguma coisa diferente, eu sempre observei ele, eu sempre soube que tinha alguma coisa ali que não estava certo para a idade dele, que ele estava fazendo algo que era diferente. Mas depois do diagnóstico, meu mundo caiu. Foi uma sentença, assim, eu tô meio anestesiada, não sei o que fazer. O que você me diz? O que eu posso fazer hoje para minha vida e para a vida do meu filho? Olha, brincadeiras à parte, né? Eu falei da responsabilidade, mas eu já vivi isso. Depois que eu comecei a falar na rede social sobre a minha condição como mãe atípica, eu passei por algumas experiências assim, de mães, né, em situação de um diagnóstico recente e de me procurarem porque estavam realmente perdidas, e pessoas assim que eu não conheço, realmente não conheço, não fazia ideia, sabe? E eu fiquei assim pensando justamente nisso, na responsabilidade que a gente tem como espelho para as pessoas, né? O que eu sempre falo é o seguinte, para todas elas que estão nessa situação: ter um diagnóstico é ter um norte. Não é um peso, pelo contrário. É você tirar esse peso das costas
podendo colocar isso na sua mão para saber o que fazer com ele. Né? Então, quando você tem um diagnóstico, você consegue saber para que lado que você vai, como você deve agir, o que o seu filho precisa, acima de tudo, o que o seu filho precisa e o que você precisa para poder ajudar ele dentro da necessidade dele. Então, ter o diagnóstico é, assim, um divisor de águas. Né? Ele tira da gente esse pânico de nos culpar enquanto mães, de nos culpar ou de achar que a gente está falhando de alguma maneira, quando na verdade não é sobre a sua falha, é sobre o que ele precisa, entendeu? É sobre a sua entrega, é de um jeito diferente. Então ter o diagnóstico vai realmente te orientar a conseguir compreender todas essas necessidades. Você vai conseguir buscar aquilo realmente dentro daquela necessidade dele, dentro do que você precisa também como apoio. Então, o diagnóstico, para mim, foi isso. Então, eu acredito realmente que para todas as mães, o diagnóstico, ele é isso. Ele é um orientador. Ele não pode ser um peso, pelo contrário. Ele tira das suas costas o peso de não saber o que realmente é. Entende? Dali para frente, as coisas ficam muito mais fáceis. Você passa a saber como agir, o que realmente você consegue mudar ou não, o que você precisa compreender e aceitar, né? Porque é muito difícil pra gente aceitar as coisas. Então, é da nossa tendência humana querer mudar as coisas e não querer aceitar as coisas. Então, aceitar fica muito mais fácil. E para aquela mãe que passou já da fase do diagnóstico, mas quer realmente conseguir conciliar isso, eu vivo isso às vezes também dentro do consultório, não, às vezes não como mães atípicas, mas como mães reais, né? Porque eu acho que a maternidade, ela sempre é a maternidade. Algumas com um pouco mais de dificuldade do que outras, mas nós precisamos ser mulher, sermos mulheres. Nós precisamos ser mulher. Então, antes de cuidar de qualquer pessoa, nós precisamos estar bem. Eu falo isso com as minhas pacientes também. Você como mulher, você precisa estar bem, se sentir feliz, se sentir acolhida, respeitada, porque você transmite isso para as pessoas. Né? Como você vai cuidar de uma criança, você vai educar um filho, se você ainda não tem esse conceito? Então, conseguir aceitar que a nossa vida vai seguir e que nós temos outras coisas para fazer e não só temos que ficar ali 24 horas destinadas e determinadas somente ao cuidado de um filho, isso é compreender que nós temos a nossa individualidade, a nossa necessidade também. A gente não precisa aceitar que o nosso filho tem a necessidade dele, então a gente precisa aceitar que nós também temos a nossa necessidade. Né? E a gente consegue fazer isso dar certo. É óbvio que cada necessidade ela é diferente, cada possibilidade de se ajustar àquilo ela é diferente. Algumas pessoas vão ter mais recursos financeiros, e isso faz uma diferença enorme. Sim. Quando a gente fala de uma maternidade atípica, isso faz uma diferença muito grande. Então, o recurso financeiro ele faz muita diferença. O recurso de saúde ele faz muita diferença. Mas a gente precisa ter o nosso tempo. A gente precisa também aceitar a ajuda. A gente precisa aceitar que nós não damos conta de tudo e a gente não precisa disso. Né? Nós precisamos aprender a delegar para as outras pessoas. A mulher, a esposa, a mãe, ela precisa delegar para o marido também. Ela precisa delegar para o pai, sabe? Então, se é um padrasto também que chegou nessa família, ela também precisa entender que ela precisa delegar para ele. Porque ele precisa assumir o papel dele nessa família. Eu acho que quando você tem todos esses papéis muito claros e muito estruturados, realmente fica mais fácil. Tem coisa que eu vou fazer, tem coisa que eu posso fazer, que é da figura masculina, que eu posso fazer. Eu não vou fazer perfeitamente como um homem. Sim. Essa semana eu botei a prateleira na parede do quarto do Miguel. Nossa, impressionada! Mas eu fiz porque eu quis, eu não precisava, mas eu fiz porque eu quis. Me deu uma loucura no momento, eu fui lá, vou fazer, e pronto, fiz. Mas eu tenho escolha de não fazer, porque eu tenho um homem
que hoje pode fazer isso por mim. Sim. Entende? Então, realmente, saber que a gente tem ajuda, que a gente pode aceitar essa ajuda e que isso vai ser bom pra gente, que isso vai ser bom pro filho da gente, isso vai fazer diferença. Ter a nossa profissão, ter a nossa individualidade, isso faz com que a gente se reconheça como pessoa. Então, eu não abri mão disso. E eu acredito que se uma mulher ela escolhe abrir mão, é a escolha dela. Mas ela pode escolher também não abrir mão e conseguir fazer isso dar certo de uma maneira que ela não precise se culpar de não estar conseguindo abraçar o mundo porque ela só tem 2 braços. Sim. Então é isso, eu acho que o meu recado é esse. A gente não pode de jeito nenhum se abandonar, sabe? A gente precisa se olhar. Eu falo isso quando às vezes a pessoa chega assim, ai, eu quero me sentir bem, mas eu não sei o que é. Se olha no espelho. O que tá fazendo falta pra você? Né? Então, para eu ensinar isso pro meu filho, para eu ensinar para ele abraçar, receber carinho, ensinar para ele beijar, que foi assim, um marco histórico, foi o pessoal da escola falar que ele tá abraçando, que ele tá beijando, entende? Então, para eu conseguir ensinar isso, eu preciso me permitir isso também. Tem que ter em você para você dar pro outro. Exatamente. Né? A gente só dá o que tem. A gente dá o que tem, exatamente isso. Então, se você não consegue entender isso, a maternidade ela vira um fardo. Entende? Sim. E não é para ser isso. Não é um mundo perfeito, né? Não é um mundo perfeito. A gente erra o tempo todo. A gente tem as nossas dificuldades, nós temos os nossos defeitos. Mãe nenhuma é perfeita e nem vai ser, mas a gente precisa aceitar isso. Ah, que maravilha. Ouvir isso de você traz mais autoridade porque eu falo. Você está reforçando o que eu repito, viu? Então, ó, gente, não é só eu que entendo e digo sobre isso, de olha, tem que mesmo pedir ajuda, tem mesmo que ter mais braços, porque não dá para ter esse papel da Mulher Maravilha que faz tudo, porque é um papel fictício, ele não existe, né? Independente da estrutura familiar, independente da condição financeira, independente do diagnóstico, né? Nós somos mães, temos todas essas demandas, o filho tem toda a demanda, e aí quando a gente entende, olha, tá difícil mesmo, não consegui fazer mesmo, não deu tempo, e olha, fulano, você pode levar ele para mim, você pode comprar isso aí para mim na rua, eu diversas vezes preciso pedir aqui, às vezes, olha, na hora que você for sair para o almoço, você consegue passar ali e comprar uma banana para mim? Porque eu não vou conseguir fazer feira hoje, traz logo um mamão e um suco de uva e tal. Tava dentro do meu cronograma. Mas se atrasa algo no profissional, eu preciso pedir ajuda para alguém. E isso trouxe mais leveza para minha vida. Então, quando a gente começa a trazer isso, fica mais leve, mais fluido, porque as coisas começam a andar. Quando você tenta trazer tudo para você, algo vai ficar sem fazer. A maioria das vezes, muita coisa vai deixar de ser feita, ou vai ser tudo feito e mal feito. Você não dá conta de fazer tudo, né? E essa clareza que você traz hoje, eu espero sinceramente que ela tenha tocado todo mundo que está nos ouvindo, assim como me tocou, assim como trouxe muita experiência para mim. Muitas das coisas que você me disse, tem coisa que eu já tinha conhecimento, mas tem coisa que é nova para mim, que eu vou refletir sobre isso. Você pode ter certeza que a partir do dia 6 que a gente voltar a atender, vai ter muita experiência, muita visão que você me trouxe, muita percepção, né, perspicaz que você me trouxe, que eu vou conseguir aplicar isso em outras pessoas, né, trazer e vou lembrar bem que a Bruna disse. Então, ó, vamos começar assim, faz diferença sim, nós somos formadores de opinião, independente da profissão que a gente tem, a mãe, ela tem um papel de formadora de opinião, na fila do banco, no lanche, na escola, no prédio, onde você comunica, tudo que você comunicar vai fazer diferença. E a gente tem a autoridade de mãe de trazer toda essa bagagem, né? Então, tudo isso que você trouxe hoje, você pode ter certeza que vai impactar, vai mudar a vida de muitas outras pessoas. Eu espero sinceramente que alcance quantas famílias, né, forem possíveis, que entre em todos os canais possíveis, porque vai encorajar, né? Com certeza, eu tenho certeza que vai ter mãe que vai ouvir, que vai chorar muito, que vai pensar muito, assim, nossa, será que eu posso fazer diferente? Vai dar energia, vai dar esperança.
Se elas conseguiram, né, eu vou conseguir também. Então, ver que é possível, ver que tem outras pessoas ali que, igual a gente sempre fala, ó, atrás da câmera tem a nossa casa, tem a nossa família, as dificuldades, tem a correria, a confusão, que não dá pra gente ficar notificando ali uma câmera 24 horas mostrando. Temos as nossas dificuldades também, demandas. E isso traz essa tranquilidade para as outras famílias. Eu espero sinceramente que não só as mães, né, as outras famílias, elas se inspirem no seu depoimento de hoje, na sabedoria que você trouxe hoje, as coisas que você trouxe, né? Que foi um papo de neuro sem neura. Sem neura nenhuma, a gente falou sobre tudo, né? Eu até comecei falando, olha, gente, a gente tá no capítulo Mãe Pode. Porque todo podcast, a gente falou assim, hoje a gente vai falar de qual tema, né? Que mãe pode muita coisa, pode até não conseguir. Quando fala pode, acha que tem que poder tudo e fazer tudo. Pode não conseguir, pode ter dificuldade, ter medo, ter fragilidades, né? E pode e deve, né, aceitar toda essa diferença, todas essas dificuldades, que deixa a vida mais leve, mais fluida. Obrigado pela sua presença, foi um prazer estar aqui hoje. Eu espero sinceramente que a gente continue, né, podendo repetir esse nosso encontro, trazer outros temas, porque eu sei que você é uma pessoa que tem muitas outras experiências, né? Então, assim que possível, de acordo com a nossa agenda de mãe, a gente marca um outro bate-papo e a gente vai trazer mais esclarecimento. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um beijo, gente. Até breve.